com o algoritmo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer model.predict, certo? Quando a gente chama o predict, a gente vai passar as seguintes informações. A gente vai passar o x que a gente quer para teste. Então, x teste. Então, a gente vai testar o nosso modelo em cima dos nossos valores de teste. Vocês se lembram que eu disse que a gente ia treinar com as respostas e o teste a gente ia treinar só com as características e ver a resposta dele? Então, a resposta dele vai ser esse y-pred. A gente não passa o y teste para ele, porque ele tem que adivinhar. O modelo a gente treinou e agora ele tem que saber dizer o que é ou não é, certo? Então a gente salva essas informações que ele vai dizer na variável y-pred. Beleza? Shift Enter. Aí agora vem a parte que a gente vai calcular as métricas. Beleza? Vamos começar aqui fazendo o seguinte, ó. Metrics. Ponto. Aí a primeira métrica que a gente vai colocar aqui vai ser a acurácia, certo? Então a gente vai fazer accuracy score, chamando aqui complex. Eu executei lá em cima. É MT. Obrigado. Accuracy score, certo? E o que o accuracy score recebe? Ele recebe duas informações, que são as informações que justamente montam aquela tabela, que é o nosso y verdade, que é os valores que a gente tem de teste, são os valores reais que a gente sabe, e o y-pred, que é o que a gente descobriu com o nosso modelo, certo? Então o que a gente vai passar? Vocês entenderam por que é o y-teste? Y-teste? Alguém não entendeu por que é y-teste? Não, acho que deu certo. Então a gente vai passar o nosso teste para ser comparado com o que foi predito pelo modelo, certo? Outra coisa que a gente vai colocar aqui, ó, precision score, certo? E a gente vai passar a mesma coisa, a gente vai comparar o nosso y-teste com o nosso y-pred. Então a gente vai passar y-teste com o y-pred. E o último que a gente definiu para ser aplicado aqui é o recall. Então a gente vai fazer o recall score, certo? E a gente vai comparar da mesma forma o y-teste com o y-pred. A gente sempre passa as mesmas variáveis para as métricas, mas cada uma funciona de uma forma diferente, como havia dito. Cada uma usa de uma forma diferente a tabela. Beleza? Esse y-pred é o tipo de gabarito. É o resultado que foi retornado do nosso modelo. O gabarito é o y-teste. Porque se lembra que a gente dividiu o conjunto todinho em 4 conjuntos, que é o y-teste, o y-train, o x-train e o x-teste. Então, quando a gente fez o x e o y-teste, a gente pegou 30% dos dados, colocamos no x-teste só as características e no y-teste o resultado daquelas características que compõem o x-teste. Aí, quando a gente colocou o y-pred model.xtest, a gente diz assim, tá aqui essas características, elas são novas para você. Qual é o resultado que você dá pra gente? Aí ele dá o y-pred. Sendo que isso aqui são as respostas desse conjunto que a gente mandou. Então isso aqui seria o nosso gabarito e isso aqui seria a resposta do algoritmo. Certo. Então, vamos fazer o seguinte. O resultado de o retorno de cada uma dessas funções a gente vai salvar em uma variável. Beleza? Eu vou chamar a primeira variável de accuracy score, então eu vou botar AS da palavra. Que triste. Vamos botar accuracy. Accuracy. Certo? Vamos salvar as em variáveis. Precision. E recall. Beleza? Vocês estão conseguindo fazer?
Algum erro? Não. Todo mundo fez essa parte? Beleza. Então, o que eu vou... Agora a gente mostra aqui pra nós. Vocês podem só fazer assim, ó. Accuracy, vírgula, precision, vírgula, equal. Certo? Então, quando a gente rodar isso aqui, a gente tem triplo com os respectivos valores. Então, a gente teve 71% de acerto na acurácia. Então, de uma forma geral, a gente acertou 71% do dataset por inteiro. Certo? Deu erro. Existe, por exemplo, como a gente conseguiu chegar a 71%, não é uma coisa tão ruim, mas também não é tão bom o que a gente conseguiu. Então a gente usaria tipo de outros métodos, outras formas para melhorar o problema, certo? Então um ponto específico é o valor nesse algoritmo, é o valor de K. Como eu havia dito, o K ele é bem sensível ao que você coloca lá, ao que você define. Antes de vir para o mini curso, eu testei o algoritmo com 100 valores diferentes para K. O melhor valor que eu obtive foi o 49. Vou até mostrar para vocês aqui. Tá aqui. Definido aqui, por exemplo, n neighbors como 49, certo? E fazendo todo o treino, o teste, de novo, a gente consegue aumentar em 3% o valor de predição. Aí, o que a gente pode ter para melhorar esse problema? Tipo, conseguir chegar a 90%, que seria o ideal, ou 80%, ou coisa assim. A primeira coisa é usar de outros métodos de aprendizado. Por exemplo, existe um negócio chamado cross-validation, que a gente usa vários modelos, e dentre os modelos a gente escolhe o melhor para o nosso problema. A gente vai treinando várias vezes o algoritmo até conseguir uma boa predição. E uma outra coisa é porque o KNN ele também não é o melhor algoritmo para se tratar nesse caso, certo? Então existem outros modelos de aprendizado de máquina que se encaixariam talvez melhor para cá do que o KNN. Porque o KNN, a gente escolheu o KNN justamente pelo que a Vitória falou. É o mais fácil de se entender e de aplicar. Geralmente quando você vai resolver um problema de aprendizagem de máquina, você pega vários modelos, faz tudo isso que a gente fez para cada modelo e vê quem tem a resposta melhor. Geralmente a gente faz isso. Aí pega quem tem a resposta melhor e trata com ele. Entendeu? A gente trouxe só um exemplo para vocês poderem entender. É basicamente isso que a gente faz, sempre com muitos modelos. Mas é a mesma coisa, mesmos métodos. Alguém conseguiu algum valor diferente? Sim, tu tem uma pergunta? A acurácia é a porcentagem de acerto e a precisão é a margem de erro. Eu não sei dizer se a precisão encaixa na margem de erro, mas... Saber diferenciar Esses dois... Ah, você não está sabendo diferenciar, beleza. A acurácia é por exemplo, tu vai pegar o dataset por inteiro e tu vai comparar se aquela determinada saída é igual à saída do modelo, e em base disso tu tem uma porcentagem de quanto tu acertou. No Precision, tu vai pegar só os valores que são verdades da nossa tabela. Então tu não vai trabalhar com os valores que poderiam dar, que deram falso ou coisa assim, certo? Só trabalha com os valores que são verdades. Verdade seria tudo de aperto. Isso, por exemplo. E ver quantos tu conseguiu efetivamente acertar. Entendeu? Se você deixa eu fazer pra saber qual é a acurácia base, assim, pra saber se ele tá sendo bom pelo KNN. Para saber se ele está sendo bom pelo KNN com a acurácia, em base a gente tira, por exemplo... Usar o algoritmo que vai toda vez assim, Usar um algoritmo burro? um algoritmo que estuda o seu